Quero tratar hoje sobre o Espírito Santo antes do Pentecostes. Como agia o Espírito Santo antes do Pentecostes? Muitas pessoas pensam que só depois do dia de Pentecostes que o Espírito Santo começou a atuar. Mas o Espírito Santo, ele atua desde a fundação do mundo. Em Gênesis, a palavra do Senhor diz que quando o mundo ainda era sem forma e vazio, o Espírito de Deus, uma referência ao Espírito Santo, pairava sobre a face do abismo. O Espírito Santo de Deus, no Velho Testamento, ele é percebido de uma forma um pouco diferente do que no Novo Testamento. Mas nós encontramos várias evidências da manifestação do Espírito Santo, ainda no Velho Testamento, na vida de profetas, na vida de juízes, de sacerdotes, na vida de reis, de homens e de mulheres de Deus. O Espírito Santo sempre agiu. E é importante que você entenda que tudo isto foi feito por causa de mim e de você. Toda ação divina tem como objetivo abençoar o ser humano, a obra-prima da criação divina. E como o homem se perdeu desde o início, Deus então, ele providenciou, antes da fundação do mundo, a salvação do homem. Jesus foi o Cordeiro crucificado antes da fundação do mundo. O Espírito Santo já agia antes da fundação do mundo. Não é à toa que quando Deus vai criar o homem, qual é a expressão que Deus usa? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Expressão esta que tem como finalidade demonstrar que Pai, Filho e Espírito Santo estavam juntos na criação. E Deus, desde que o homem pecou, Deus idealizou a salvação do homem, conforme está em Gênesis 3,15. O texto do Velho Testamento, chamado de proto-evangelho, o evangelho do Velho Testamento, porque já anunciava o Salvador, dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, meus amados, a salvação do homem, a vinda do Espírito Santo, não foi algo que Deus, surpreendido com a queda do homem, então ele agora faz um novo plano. Não. Na sua presciência, Deus já sabia da queda do homem. É difícil para mim e para você entendermos isto. É difícil para nós. Mas para Deus não. Deus sabe de todas as coisas. Não há nada que fique oculto aos olhos de Deus. Por isso Deus planejou. Jesus foi o Cordeiro imolado. Jesus pagou pagou o preço. E o Espírito Santo agora, ele vem para confirmar a salvação do homem. O Espírito Santo, portanto, conforme Paulo escreve aos crentes da região de Éfeso, e ele diz no capítulo 1, os versículos 12 e 13, que o Espírito Santo é o selo de Deus nas nossas vidas.
Quando Deus te salva, Ele coloca lá o carimbo dEle, Ele coloca o selo dEle, e o selo de Deus é o Espírito Santo na tua vida, dizendo: você agora não pertence mais a si mesmo, você pertence a Jesus. E todas as vezes que você dá glórias ao nome do Senhor, que você diz aleluia ao nome do Senhor, todas as vezes que você se manifesta de alguma maneira, não é você, não é a tua carne, mas é o Espírito de Deus que está em você. Você é o canal, você é o veículo, você é o meio pelo qual o Espírito que está em você, o Espírito que está em nós, glorifica o nome de Jesus, porque Jesus mesmo disse: Ele, o Espírito Santo, Ele me glorificará, e Ele o glorifica através da tua boca, dos teus gestos, da tua manifestação de glórias e de aleluias ao nome do Senhor Jesus. E esse Espírito Santo, Ele não poderia passar a agir apenas depois do Pentecostes. O Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, Ele sempre agiu, e por uma razão muito simples: porque o homem está morto. Desde o pecado, o homem está morto para Deus, de maneira tal que a carne jamais poderia entender a necessidade de salvação. O homem perdido jamais poderia encontrar Deus por si só. E mesmo no Velho Testamento, meus amados, esta é obra do Espírito Santo de Deus. As pessoas têm uma visão equivocada sobre a salvação do homem no Velho Testamento, e você vai encontrar inclusive professores de Bíblia dizendo que no Velho Testamento as pessoas eram salvas pela lei. Ninguém jamais foi salvo pela lei. Por isso Jesus mesmo disse que a lei era um aio, a lei era um encaminhamento. No Velho Testamento as pessoas eram salvas por Jesus Cristo que havia de vir. A única diferença nossa para as pessoas que viveram antes de Jesus é que no Velho Testamento eles sacrificavam um cordeiro, um animal, e aquele animal simbolizava Jesus Cristo que havia de vir. A lei era para apontar o caminho. Ninguém era salvo pela lei, mas era salvo por acreditar que o Cordeiro de Deus havia de vir. E só o Espírito Santo podia mostrar àquelas pessoas que Jesus Cristo, ou que o Cordeiro de Deus, o Messias, havia de vir. Então elas acreditavam e temiam a Deus e seguiam naquela visão de que o Messias havia de vir. A diferença hoje é que nós olhamos para o Messias que veio. Nós olhamos para trás, nós não precisamos mais sacrificar um cordeiro, mas pela palavra escrita, nós olhamos para trás e nós sabemos que o Messias já veio, o seu nome é Jesus Cristo. E só pelo Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, só pelo Espírito Santo de Deus é que você é capaz de reconhecer isto. Ninguém é capaz de reconhecer que Jesus é o Salvador por si mesmo. Esta é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado. O Espírito Santo é que te convence, é o Espírito que convence o pecador de que precisa de Jesus Cristo. Nenhum homem é capaz de chegar a essa conclusão por si mesmo, só pelo Espírito Santo de Deus. Jesus mesmo disse isto: quando Ele vier, Ele vos converterá dos vossos pecados, Ele vos convencerá. Eu estou falando para você aqui, os seus ouvidos físicos estão ouvindo a minha voz,
mas você tem ouvidos espirituais. Você não é um ser humano, você é um ser espiritual que tem forma humana. Você é um ser espiritual. E ao mesmo tempo que eu falo aos seus ouvidos físicos, o Espírito Santo fala aos seus ouvidos espirituais. E é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo final. É o Espírito Santo que faz com que um homem bravo, matador, um homem delinquente, se ajoelhe, proste-se aos pés de Jesus e em lágrimas se rende a Jesus Cristo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não é você que chegou a esta conclusão. Não é porque você é bonzinho ou boazinha. É porque o Espírito Santo de Deus, ele está convencendo pessoas, usando a nossa instrumentalidade, usando a nossa voz, mas o Espírito Santo é que está convencendo pecadores ao arrependimento, e isso tanto foi feito no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Por isso eu quero ler aqui em Lucas algumas partes do texto sagrado para você, e começo lendo para você no capítulo 1, versículos 39 a 41. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Mas pastor, Jesus ainda estava aqui, estava no ventre de sua mãe, ainda não tinha nem nascido, o Pentecostes não tinha acontecido. Mas por esse texto nós observamos que o Espírito Santo ele atuava. A diferença é que no Velho Testamento, e vejam que aqui eles ainda estão vivendo à luz do Velho Testamento, o texto está no Novo Testamento, mas eles ainda não estavam vivendo a inauguração do ministério do Espírito Santo, que só aconteceu depois do dia de Pentecostes. Mas o Espírito Santo, mesmo no período da lei, do Velho Testamento, já agia. E diz o texto sagrado que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, que foi visitá-la, o texto sagrado diz que o Espírito Santo de Deus tomou posse de Isabel. A criança agitou-se em seu ventre e ela começou a glorificar o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia nos mostra, toda pessoa cheia do Espírito Santo, a única coisa que faz é glorificar o nome de Jesus. O Espírito Santo já estava agindo antes de Jesus nascer. Não só isto, meus irmãos, Deus planejou todos estes acontecimentos. A prova disto é que João Batista, que Isabel daria à luz, e que nesse momento ela estava com 6 meses de gravidez, mas o anjo do Senhor anuncia o nascimento de João Batista, e diz-nos no capítulo 1, versículo 15 assim: pois ele será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem beberá bebida fermentada, porque ele será cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento. Quando Deus escolhe alguém, Deus escolhe ainda no ventre. É por isso que este pregador é contra o aborto,
Sou contra o aborto, porque Deus escolhe no ventre da mãe. O texto fala isso sobre Jeremias. Antes do teu nascimento eu te dei as nações por profeta. Ninguém sobra a este altar aqui, porque por acaso no decorrer da vida Deus decidiu escolhê-lo. Não, se eu estou aqui, se os pastores estão aqui, é porque Deus os escolheu antes do nascimento. Ele será cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu conheço tantos pastores aí que dá licença. Pode subir aqui sem nunca ter sido salvo. Pode pregar sem nunca ter conhecido Jesus. Ou você acha que o Judas Iscariotes era diferente dos outros? Aliás, eu já falei algumas coisas polêmicas aqui, continuo falando, que eu sei que algumas desses temas levantados são polêmicos para você. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo usa crentes e usa não crentes, e usa até animal. O Espírito Santo usa crentes e usa não crentes, e a Bíblia dá prova disso. Judas Iscariotes não era crente, usando os termos de hoje. Mas ele fez muitos sinais juntamente com os outros discípulos. É por isso que muitos são enganados. Mas pastor, ele está fazendo milagres. Muitos me dirão naquele dia: eu nunca vos conheci. Mas eles dirão: em teu nome nós operamos milagres, fizemos maravilhas, eu nunca vos conheci. E nós temos prova disso na Bíblia. A Bíblia diz que Saul foi cheio do Espírito Santo e que profetizou em nome do Senhor, mas no final da sua vida ele suicidou-se. Um espírito mau o atormentava. Quantas pessoas que já foram usadas pelo Espírito Santo e que nunca conheceram Jesus? Oh, pastor, que coisa difícil. Sim. A Bíblia nos mostra, no Velho Testamento em especial, o Espírito Santo tomava posse de uma pessoa e podia deixar aquela pessoa. Por esta razão, no Salmo 51, quando Davi confessa o seu pecado, ele diz: dá-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim a unção que o Senhor me deu. Sem a unção do Espírito, você não pode se manter como um crente fiel ao Senhor. Por esta razão, João Batista era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E tudo isso antes do dia de Pentecostes. Nós encontramos ainda Zacarias, seu pai. Vocês sabem que Zacarias ficou mudo, porque ele desacreditou, a mulher já era velha, estéril. E ele desacreditou do nascimento de João. E o nome não seria de João Batista, nem seria João, seria Zacarias, porque as pessoas estavam dando sugestões. E ele não podia falar, porque ele desacreditou. Mas quando João nasceu, Deus às vezes faz coisas com a gente que a gente fica impressionado. E chegaram para Zacarias, o duvidoso, e perguntaram para ele assim: como é que o menino vai se chamar? Zacarias? E ele pediu uma tabuinha, me dá uma tabuinha, e falou assim: não, João, o nome dele será João. Na hora que ele demonstrou que se submetia e que colocava toda a sua confiança em Deus, na mesma hora ele começou a falar e começou a glorificar o Senhor. E diz o texto sagrado, no versículo 67,
que seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e começou a exaltar o nome do Senhor. Mesmo um homem vacilante, o Espírito Santo toma posse da sua vida agora e ele começa a glorificar o nome do Senhor. Tudo isso antes do acontecimento do Pentecostes, quando Jesus já havia nascido e é levado ao templo. E encontramos em Lucas, no capítulo 2, os versículos 25 a 27. Diz o texto: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Deus, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo usou pessoas no Velho Testamento. O Espírito Santo continua usando pessoas ainda hoje. Ele sempre atuou. Ele está ao teu alcance. A única diferença do dia de Pentecostes é que o Espírito Santo veio para ficar. Jesus disse: eu estarei sempre com vocês, Ele estará convosco para sempre. O Espírito Santo veio no dia do Pentecostes como inauguração do ministério do Espírito Santo. E para intrigá-lo ainda mais, eu te faço a seguinte pergunta: aqueles que receberam o Espírito Santo no dia do Pentecostes, os discípulos de Jesus, já eram salvos ou não? Já eram salvos, já eram crentes em Jesus Cristo. Prova disso, que quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro diz: não, a mim o Senhor não vai lavar. E Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ele diz: então me lava o corpo todo. E o que Jesus diz: você não precisa ser lavado no corpo todo, porque você já está limpo pela palavra. Você já está limpo pela palavra. No outro momento, quando em Mateus capítulo 16, Pedro faz aquela bela afirmação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: Pedro, não foi carne e sangue que disse essas palavras, mas foi o meu Pai que usou a tua boca para você dizer essas palavras, para você reconhecer, tu és o Cristo. Só pelo Espírito Santo você é capaz de reconhecer que Jesus Cristo é o enviado de Deus para a salvação deste mundo. Aqueles homens já eram convertidos, mas eles receberam o Espírito numa manifestação para todos entenderem que agora o Espírito veio não mais para ser tirado, mas o Espírito veio para ficar em você para todo sempre. Mas e quando eu peco, pastor? Ele está em você. Mas quando eu vacilo, ele está em você. Por esta razão, Paulo diz: não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vós. Vocês são casa de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo. Não leve o Espírito Santo para boate. Não leve o Espírito Santo para a promiscuidade. Não leve o Espírito Santo para as rodas de escarnecedores. Não leve o Espírito Santo para as piadas imorais. Não leve o Espírito Santo para os lugares que contrariam a Deus. Não entristeçam.
onde você sai e caminha, você está levando o Espírito Santo. Você é morada de Deus, você é casa de Deus. E Paulo diz mais: não extinga o Espírito, não extinga, não tire o poder do Espírito, não tire a força do Espírito. Quantos crentes, salvos e lavados pelo sangue de Jesus, mas suas vidas são mortas diante de Deus, porque o Espírito está extinguido, está apagado, por causa dos seus deleites, dos seus pecados. E a palavra do Senhor diz que o Espírito virá para dizer para você: você está pecando, você está cometendo erro, você precisa se arrepender, você precisa voltar-se para Deus. Ele vos convencerá do pecado. Muitas igrejas não falam mais sobre pecado nos dias de hoje, não dá ibope. Fala-se sobre milagres, fala-se sobre mistérios, fala-se sobre coisas que agradam aos olhos humanos. Mas o Espírito Santo, ele veio, meu amado, para dizer que você está no caminho da perdição, e se você não arrepender-se, você irá para a perdição eterna. E você precisa arrepender-se dos seus pecados, confessá-los a Jesus, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ele enche quem Ele quer, Ele enche os crentes, Ele enche os crentes, Ele enche quem Ele quer e usa quem Ele quer o tempo que Ele quer. Eu disse que Ele usou até um animal, uma mula falou com o profeta do Senhor, a mula de Balaão. E eu costumo até brincar, ouvindo já de outro pregador, esta história, quando ele diz que Sansão, quando ele estava na presença de Deus, o Espírito de Deus o usou poderosamente, e o Espírito Santo de Deus usou Sansão de tal maneira que com uma queixada de animal, uma queixada de jumento, ele matou milhares de pessoas. E eu então fico me perguntando, se Deus usou uma queixada de jumento nas suas mãos, Ele pode usar um jumento por inteiro, Ele pode usar um homem, Ele pode usar uma mulher, do jeito que você está. Mas eu quero dizer uma coisa para você: muitas pessoas pensam que a força de Sansão estava nos seus cabelos, e ao longo dos anos a gente aprende isso. Mas se você ler a história direitinho, você vai ver que a força de Sansão não estava apenas nos cabelos. Sansão tinha 7 tranças nos seus cabelos. Aquelas 7 tranças nos cabelos de Sansão representava a unção do Espírito Santo de Deus, os 7 Espíritos de Deus que estavam sobre a vida dele. E o dia que ele cortou aquele pacto que Deus havia feito com os seus pais, ele será nazireu, não passará navalha sobre a sua cabeça, porque ele fará um pacto, uma aliança com o Espírito Santo. Os 7 Espíritos de Deus tomará posse da sua vida, e ninguém o derrotará, ninguém vai te derrotar, se você manter firme a aliança que você tem com Deus, pelo seu Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz toda a diferença. E você pode ter extinguido o Espírito Santo na tua vida, você pode não sentir mais nada, você vem à igreja como um peso, você vem à igreja por costume, mas você precisa vir à igreja por outra razão. Você precisa vir à igreja porque há algo dentro de você que te impulsiona a celebrar o nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo faz-nos fazer uma coisa: glorificar o nome de Jesus. Igrejas que exaltam o Espírito Santo, mas não glorificam o nome de Jesus, não sabem qual o papel do Espírito Santo.
O próprio Senhor Jesus, e eu quero terminar aqui, o próprio Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, e você se lembra do acontecimento dele com Nicodemos, em João capítulo 3, quando ele se encontra com Nicodemos, e ele diz para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa nascer do Espírito. Nicodemos, o vento sopra onde quer, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meu amado, pode-se medir a força do vento, pode-se medir algumas coisas sobre o vento, mas ninguém pode conter o vento, ninguém pode contê-lo, ninguém pode explicar de onde ele vem, ninguém pode explicar para onde ele vai. E Jesus está dizendo: assim será o Espírito Santo na tua vida. Ele será como um vento impetuoso, ele vai tomar posse de você, e ele vai te usar de uma forma que ninguém pode entender, ninguém pode explicar. É o Espírito Santo de Deus na vida daquele que crê em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não abra mão disso, não abra mão disso. Busque em oração, busque na adoração, se prostre diante de Deus, porque muitas vezes você até poderá ser usado pelo Espírito Santo para algum fim de Deus, mas você nunca o conhecerá intimamente. Para conhecê-lo, e conhecê-lo na profundeza, conhecê-lo na intimidade, você precisa buscá-lo, porque o próprio Jesus disse a respeito dele: vocês vão me buscar e vocês vão me achar. E o profeta Jeremias já dizia a respeito do próprio Deus. Jeremias dizia profeticamente: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem que buscar, meu amado, tem que buscar. Deixa a religiosidade de lado, deixa os seus costumes religiosos de lado. Busque, coloca o teu rosto no pó, busque. Você vai encontrá-lo, você vai achá-lo, e você poderá ser um homem, uma mulher cheio da presença de Deus. Ser cheio do Espírito é ser cheio da presença de Deus. Um homem transformado, o mau marido em um ótimo marido, a péssima mulher em uma excelente mulher, o filho desobediente, mal criado em um filho totalmente diferente. Deus vai mudar a tua vida, porque nada é impossível para Deus. É o Espírito Santo que vai te convencendo que você é um homem mau, é uma mulher má, e você precisa consertar a tua vida, e o Espírito Santo vai te ajudar nessa caminhada. Que Deus abençoe a tua vida, e que o Espírito Santo te encha de poder e graça, para que você, à semelhança de Jesus, que crescia em sabedoria, em graça para com Deus e para com os homens, você possa crescer na direção de Deus, e por conseguinte crescer no relacionamento com os homens. Que Deus te abençoe, é a minha oração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias ao nome do Senhor. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, e declarar que és santo. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, e declarar
presença, Senhor. Vejo quanto eu sou pecador. Santifica, purifica-me para entrar no santíssimo lugar, para te adorar. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, todos os dias e declarar que Tu és. É o declarar que és santo, que és santo. Adore esse Deus que é santo, que é poderoso, majestoso, onipotente, onisciente. Oh, te adoramos, Senhor, e não há outro como Tu. E como os anjos, querubins, serafins e arcanjos declara que Tu és santo, nessa noite nós vamos declarar que Tu és santo, 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 santo é o Senhor. Declare que Ele é santo, santo. Declare, Ele é santo, digno de toda honra. Santo é o Senhor. Santo, Ele é maravilhoso. Santo, tremendo. Santo é o Senhor. Santo, e não há outro igual a Ele. Tu és santo, santo, santo. É o Senhor. É o meu maior prazer e declarar que Ele é santo, que é santo. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, e declarar que és santo, Senhor. Tu és santo, e o nosso prazer é te adorar todos os dias, Senhor. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta
tua glória. Jesus, vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, e que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Não buscamos tuas mãos, tua face iremos ver e conhecer teu coração. Revela tua glória com poder. Vem com o peso da tua glória nos cobrir, flua o rio de vida aqui. Nós oramos, Senhor, que a verdade do teu reino reine em nós. Vem com o peso da tua glória.